A gripe alastrou-se, tomou conta do Rio. É a nota do dia. Fecham-se estabelecimentos comerciais, cerram-se oficinas, há doentes em toda parte. Graves outros não. Tem a epidemia, porém, caráter tão grave que autorize o abandono da cidade, tornando a avenida quase morta, deixando os bares sem movimento, as casas de espetáculo às moscas, os cinemas vazios. Parece coronavírus, né? Mas não é. É a gripe espanhola rememorada por Nelson Rodrigues em Crônicas. Vamos lá? Oi pessoal, eu sou a Adriana Taurinho, bem-vindos ao programa Lugares na Literatura, onde a gente fala de ambientação de livros. Bom, se você ainda não se inscreveu, não deixa de se inscrever para compartilhar aí com a gente livros e lugares na história. Diante da pandemia que a gente está vivendo aqui do coronavírus, eu acho que vale a pena lembrar que o planeta já passou por isso com a gripe espanhola em 1918. E foi uma hecatombe e que aparece em algumas crônicas de Nelson Rodrigues. Deixo aqui bem claro que a ideia não é analisar a obra super profunda desse autor brasileiro, é apenas fazer uma ponte, tentando perceber aí impressões a partir do texto desse autor que tão bem retratou aí a vida urbana carioca. Então, o Nelson Rodrigues tinha 6 anos quando aconteceu a gripe espanhola e nas memórias dele, que foram publicadas nos anos 60, ele retoma aí esse tema e através do texto a gente pode ver o tamanho da brutalidade, do traumatismo dessa pandemia. Ele dizia que no início as pessoas choravam os mortos, mas depois tinha tanta gente, que as pessoas, elas se desensibilizaram. Aí os mortos se amontoavam nas calçadas, as pessoas começavam a perder a paciência com tanta morte, com tanto cadáver, e num misto de fantasia e memória, ele dizia que quando passava o carroção do lixo, e vinha um no portão e dizia, tem mais um, e entregava o cadáver. Então um negócio que dá na gente, a gente diz, caraca, meu Deus, como é possível? E claro, nas crônicas dele, Nelson Rodrigues faz uma crítica a essa postura da massa e depois ele evolui essa crítica porque há uma dessacralização da morte, que é uma das coisas que mais marca o comportamento do ser humano. E posteriormente ele diz que houve um impacto no comportamento das pessoas no carnaval que sucedeu à gripe espanhola em 1919, com comportamentos assim de extrema obscenidade, uma doideira nesse carnaval, e ele põe a conta nas costas dos mortos que foram mal vestidos, mal chorados e mal enterrados. Olha, eu não sei como é que a gente vai sair aí do coronavírus, mas seguindo a teoria aí do Nelson Rodrigues, eu fico com medo do banzé que o brasileiro vai arrumar aí no próximo carnaval. Mas bom, também não sei qual vai ser o balanço final do coronavírus, mas gente, a gripe espanhola foi feia. Não dá pra gente saber uma contagem precisa do número de mortos, mas cerca de 1/4 da população foi infectada e o número varia mais ou menos em torno de 50 milhões de mortos. Alguns mais pessimistas dizem que chegou a 100 mil, porque dizem que não dava pra contar, que eles pegavam o pessoal todo, botavam num valão, então que o número era muito maior. Mas de um jeito ou de outro, gente, era de 3 a 5% da humanidade. Foi uma coisa nunca vista, maior do que isso proporcionalmente, só a peste negra. E bom, foi uma gripe, ela chegou nesse ponto justamente porque era de alta contaminação, ali como o coronavírus. Ela era da família do H1N1, esse mesmo que voltou em 2009, por isso que tinha muita gente apavorada, porque sabia que já tinha sido feio o negócio. Tem esse nome espanhola, mas dificilmente ela surgiu na Espanha, mas é porque isso foi durante a Primeira Guerra Mundial e a Espanha não estava em guerra, então as informações da epidemia, das mortes, era livremente divulgada. E os países que estavam em guerra tinha censura justamente para não abalar a moral das tropas, né? E, gente, porra, desgraça nunca vem sozinha, né, gente? Poxa, a gente tinha ali
a Primeira Guerra Mundial, uma situação de precariedade naquelas trincheiras, e ainda vai ter essa coisa que todo mundo tá vendo que é horrorosa, como uma pandemia, eu não gosto nem de pensar. E chegou no mundo todo e, claro, acabou chegando no Brasil. Demorou, porque não tinha ali a globalização que a gente tem hoje em dia, vinha através dos navios que chegavam da Europa, e a gente vai ver que tem muitas similaridades com o que está acontecendo hoje em dia. Em defesa das autoridades brasileiras da época, a gente tinha informações menos abundantes, poucas, e o diagnóstico também não era muito claro. As pessoas não sabiam direito do que elas estavam morrendo no início. Mas houve alertas, também houve informação, a informação chegava por telégrafo e o governo sabia sim que tinha gente morrendo na Europa, que a coisa estava feia e não fez nada. Vejam só. Não fecharam as fronteiras, não colocaram os navios que chegavam da Europa em quarentena, porque isso era ruim para a economia, para a política. E minimizavam, falavam que era só uma gripezinha e que era benigna. Vocês imaginam que deve ser terrível ter um governo desse jeito, né? E eles só foram admitir a gravidade do problema quando tudo estava completamente fora de controle e os cadáveres estavam se amontoando nas ruas porque não tinha mais lugar no cemitério. E, gente, foi assim... um horror. E é impressionante a gente ver que o tapa na cara que a gente sente quando lê as crônicas do Nelson Rodrigues, a gente sente de novo quando vê os artigos da imprensa da época. Foi um horror, um caos urbano. No início, a população, como aqui também, falava que não era grave, que era só um limpa-velhos, como dizia na época. E quando a situação começou a ficar grave, eles não tinham meios para combater aquela epidemia. E faltava tudo: médicos, remédio, água, comida, até caixão. E é impressionante que em 100 anos as pessoas esqueceram isso. E a cidade começou a parar porque os funcionários estavam doentes, não podiam ir trabalhar, fazer o bonde tocar, fazer a loja abrir. E tinham conselhos de higiene, de isolamento, mas naquela época era muito difícil aplicar isso e as pessoas eram resistentes. A gente vê aqui, né? Você possivelmente tem uma pessoa idosa aí na sua casa que resiste, quer sair. Então era muito difícil realmente o controle. E foi, assim, uma mortalidade enorme. A gripe durou de setembro a novembro, grande parte, e no primeiro mês foram poucos, 48 mortos, mas já no segundo mês explodiu. E em outubro, no dia 22, morreram mais de 900 pessoas, em uma população que era pouco menos de 100 mil habitantes. Era igual o que aconteceu aí na Itália, só que em uma população muito menor. E, bom, era uma coisa muito particular nessa gripe, porque diferente do coronavírus, ele não matava pessoas idosas, eram pessoas jovens, jovens adultos, porque o sistema imunitário respondia muito forte e aí as pessoas acabavam morrendo. Então o governo teve que se preocupar com os órfãos, que ficavam sem pai e sem mãe. Então, gente, foi uma tristeza profunda de chorar, de chorar. E... era muito difícil controlar isso, porque faltava tudo. Começou depois, quando começou a faltar comida, a haver saques, e muitas vezes o poder público não conseguia controlar esses saques. E no desespero, a população começa a pedir respostas. Então começaram a procurar, como os hospitais estavam precários, não tinha remédios caseiros, e começaram a atacar, procurar um culpado. O brasileiro adora culpado, né? O governo do então presidente Venceslau Braz foi duramente criticado. O diretor de saúde pública da época ficou como grande bode expiatório. Depois, já no final da epidemia, ele perdeu o cargo. E quando a epidemia já estava descendo, foi Carlos Chagas quem assumiu ali esse cargo e foi tido como o herói da gripe espanhola. Ele era visto como o sucessor de Oswaldo Cruz. E aí a gente vê uma grande mudança na mentalidade. Na época de Oswaldo Cruz, houve uma resistência, teve a revolta da vacina contra a higienização e esses métodos que não eram tão aceitos. Agora, isso era visto como herói, tinha um prestígio do científico que permaneceu e marcou essa mudança. E foi nessa marola que o presidente da época de Oswaldo Cruz, Rodrigues Alves, foi reeleito para suceder Venceslau Braz. Mas ele não assumiu. Vocês sabem por quê? Porque ele morreu de gripe espanhola. Então é isso, gente. Bom, a notícia boa é que acabou. Demorou, foi triste, mas acabou.
E quem sobreviveu ficou mais forte. Então, nós vamos também superar esse coronavírus. Otimismos, fiquem em casa e vai dar, se Deus quiser, tudo certo. Agora, se a teoria do Nelson Rodrigues estiver certa, eu mal posso esperar pelo Carnaval de 2021. É isso aí, pessoal. Um abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau.